esse tempo, a minha fé estava diminuindo, estava abaixando, porque, tipo, Deus faz às vezes umas promessas pra gente que parece, sei lá, coisa de doido, impossível. Parece que assim, não tem como. Como? A minha situação atual não tem nada a ver com isso que o Senhor tá me prometendo. O que eu tenho agora, como é que se multiplicaria dessa forma? Como é que aconteceria desse jeito? Às vezes eu ficava nesse dilema, eu ficava olhando pra minha volta, olhando pra minha situação atual, como é que eu vou conseguir conquistar tudo isso? Como é que tudo isso vai acontecer na minha vida? Se eu sou tão pequeno ainda, se eu não tenho conhecimento para isso, se eu não tenho capacidade para isso, eu não sei como é que vai acontecer tudo isso. Essas dúvidas ficavam vindo na minha cabeça, porque às vezes Deus promete coisas pra gente que se a gente for falar para os outros vai parecer maluquice. Às vezes Deus fala coisas de tamanha magnitude que eu nem sei explicar. E esse tipo de coisa, esse tipo de promessa, geralmente gera uma certa incredulidade no homem. Porque o que é que o ser humano faz? A primeira coisa depois que Deus fala alguma coisa, vai olhar em volta, o que é que eu tenho agora? O que é que dá pra me fazer agora? Não tem, às vezes a gente como se a gente tivesse num carro dirigindo e tivesse a rua toda cheia de neblina, e nós não conseguíssemos enxergar muito à frente, só um palmo, muito pouco. Então, essa incredulidade do ser humano às vezes é algo que atrapalha os planos de Deus, atrasa os planos de Deus. Porque o que que Deus quer da gente? Ele quer fé. Ele não quer que a gente fique dizendo, pai, mostra todo o caminho. Eu quero que o Senhor me diga a data, a hora. Apesar dele dizer às vezes, mesmo ele dizendo data, hora, dia, ano, mesmo assim a gente não vê como em tão pouco tempo tantas coisas vão acontecer. Como vai acontecer, mano? Nós podemos ver isso na Bíblia. Vamos primeiramente ver aqui em Mateus, uma advertência que Jesus faz sobre a fé. Em Mateus 16, nós podemos ver aqui que Jesus está numa discussão com os fariseus no começo de Mateus 16. Hoje haverá tempestade porque aqui eles estão pedindo um sinal para Deus. Ora, Senhor, dá um sinal para nós que tu és realmente filho de Deus. Aquelas pessoas, aqueles fariseus, eles eram com tanta pequena fé, eles tinham uma fé tão pequena que eles pediam para Deus, para Jesus sinais, sendo que ele já tinha feito milhares e milhares de sinais. E cara, é algo assim, parece que até é insensato de falar, que depois desses caras terem visto tantas coisas que Deus fez para as pessoas, de tantos testemunhos, eles ainda virem e falarem, pai, dai-nos um sinal, faz ficar o céu vermelho, faz não sei o que, faz tal coisa, mas dê-nos um sinal que tu és filho de Deus. Não tinha como contestar, porque a verdade era ele. Eles queriam outra coisa, eles queriam que fosse do jeito deles. Quantas vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito? Quantas vezes nós pedimos para Deus algo, mas nós quer que aconteça do nosso jeito? Às vezes Deus fala, vai acontecer, mas não vai ser do teu jeito, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma. Aqui eles estavam pedindo sinal para Deus. Você não precisa de sinal, Deus. Os sinais é só tu olhar para trás, só tu olhar para tua vida, só tu olhar para tua trajetória até aqui. Você acha mesmo que eu não tô na tua vida? Você acha mesmo que depois de tudo que eu fiz por você, de todos os sinais que eu já dei, depois de tantas vezes que eu já me mostrei para ti, que eu já falei contigo em sonhos, que eu já falei contigo pela Bíblia, que eu já toquei no teu coração, que eu já falei através da voz do Espírito Santo, que eu já fiz milagres na tua vida, depois de tudo isso, tu ainda vai querer mais sinal? O que tá te faltando é fé. Tenha fé. E aqui nós podemos ver uma discussão que eu acho até engraçada dos discípulos, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Está escrito aqui em Mateus 16, a partir do 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. Aqui eu acredito que eles ainda não tinham se lembrado que eles não tinham levado o pão. Mas olha só, eles vão se tocar agora. E Jesus lhes disse, vende, vede e acautelai-vos dos fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí quando eles escutaram assim, fermento, fermento, pão. Caraca, nós se esquecemos do pão, Jesus. Eu imagino, tipo, uma situação dessa. Mano, o pão, velho, nós esquecemos do pão. Caramba, nós vamos passar fome. Detalhe, olha só, não, bora continuar aqui a leitura que vocês vão entender o tamanho da falta de fé de um ser humano. Olha só isso. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, por que não trouxemos o pão? Percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vós lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de
quantos cestos tomastes? Aquele continua, porque foram 2 multiplicações, não foram só uma. Teve outra também. Nem dos 7 pães para 4.000 homens, dos quantos cestos? Como não compreendeis de que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem, que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Bom, aqui Deus está dando um exemplo sobre a doutrina dos fariseus e dos saduceus, mas o que nós vamos tirar daqui, principalmente, é a falta de fé. Os discípulos estavam lá, andando com Cristo, do lado de Cristo, vendo os milagres de Cristo. Cara, eles estavam do lado dele, eles estavam do lado do cara dos milagres. Aí eles, caramba, não trouxemos pão, vamos passar fome. Era tipo isso, uma fé tão pequena, depois de ter visto tantos milagres, não fazia sentido os discípulos ficarem com essa falta de fé. Mas quantas vezes em nossas vidas nós já não vimos tantos milagres e mesmo assim nós continuamos com a falta de fé, não acreditando naquilo que ele fala? Quantas vezes Deus diz, pega lá 7 pães pra mim e traz aqui. Aí a gente pensa, pai, 7 pães não dá pra nada. Olha aqui a minha volta, as coisas que eu tenho. Isso aqui não dá pra nada. Como é que o Senhor quer que eu use isso pra multiplicar 5.000? É impossível. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós temos pouco. Às vezes nós temos 7 pães. Às vezes nós temos 5 peixes. Mas quando nós temos Jesus do nosso lado, esses 5 pães, esses 2 peixes, esses 7 pães podem ser multiplicados para 5.000, 40, 50, 60, 70. Então, a falta de fé é algo que tem que ser estudado pela NASA. Porque não faz sentido. Era algo da rotina deles verem milagres. E às vezes é algo da nossa rotina ver Deus trabalhando e agindo na nossa vida. Às vezes nós estamos vendo coisas, Ele fazendo coisas, grandes coisas em nossas vidas. Mesmo assim nós ainda tendemos a duvidar. Essa dúvida gera desconfiança da promessa. E essa desconfiança da promessa acaba nos afastando daquilo que Ele quer para nós. E fala, cara, confia. Bora ver aqui de novo? Olha só o que o pai da fé fez. O pai da fé, tá? O pai da fé. Gênesis 17. Bora lá pro início de tudo. Qual foram as primeiras pessoas a terem fé de verdade? Qual foi o pai da fé? Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. O que é que Deus pede para nós? Ser perfeito. Cara, às vezes nós estamos fazendo tudo certo, temos fé em Deus, mas nós ainda não acreditamos 100%. Porque tem coisa que Ele pede para nós, parece impossível. Como é que vai dar certo isso, moço? Como é que vai dar certo isso? Mas é nessa falta de fé que Deus mostra o poder dele. Deus poderia ter desistido aqui, falado, não vou mais fazer, olha a tua falta de fé aí, tu não acredita em mim que eu vou te dar filho? Não acredita em mim que tu vai ser pai de nações? Aqui Deus, o que é que Deus falou para ele? Te farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente, farei-te fecundo, extraordinário, de ti farei nações e reis procederão de ti. Nações e reis procederão de ti. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações e toda a terra de Canaã, e possessões perpétua, e serei o seu Deus. Acredito que a maior promessa daqui foi que seria o seu Deus. Essa daí é a melhor promessa de Deus. Porque uma vida guiada por Deus é uma vida que a gente não precisa se preocupar. Uma vida de fé é tipo assim, é muito difícil, mas você vai estar lá na ponta de um penhasco. Ponha-se agora na ponta de um penhasco. Esse penhasco é fundo, é escuro, não dá pra ver o fim, de tão profundo. Tá de noite e Deus fala assim, tu tá bem na beira do penhasco. E Deus fala, dá um passo. E você vê que se você der esse passo, você vai cair. Você vê que se você der mais esse passo, você cai. Mas foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, é porque você não vai cair. Dá mais esse passo que você não vai cair. Por mais que você veja na sua lógica humana, na sua concepção, no seu raciocínio lógico que você vai cair, se Deus falou para você dar o passo, é porque você não vai cair. Mas agora se Ele não falou nada, então não dá o passo. Mas ele parece impossível, né? Tu dá um passo e continuar. Mas aí tu vai e tu dá um passo. E o caminho se constrói. Aí Deus fala, dá outro passo. O caminho se constrói de novo. Dá outro passo, outro passo, outro passo. Quando você vê, você já chegou do outro lado. Porque é assim que Deus trabalha. Deus, na maioria das vezes, não vai mostrar tudo. Às vezes Ele vai falar tudo o que vai acontecer.
mas ele não vai mostrar todos os passo a passo, todos os botões que precisam ser apertados, cada cada coisa que tu tem que aprender. Ele não vai te dar uma apostila, um manual de instrução, assim, tá, manual do propósito de vida. Porque Deus, ele se agrada com a fé da gente. Deus, ele modela o nosso caráter conforme nós vamos obedecendo. Essa obediência gera dependência. Pai, beleza, já dei esse passo, qual é o próximo? Pai, beleza, já dei esse passo, qual é o próximo? Não é simplesmente ficar esperando tudo cair do céu, é fazer aquilo que ele já mandou fazer. Vocês estão entendendo? Então aqui nós vemos a continuidade. Bora ver o que é que Abraão falou dessa promessa de Deus. Aqui em Gênesis 17, disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis dos povos procedentes dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer filho. Ele pensa assim: dará a Sara luz aos 90 anos. Imagina só o cara lá, um senhor de 100 anos, disse: cara, dará a minha mulher um filho? Eu vou dar conta? Como assim, moço? Que negócio é esse? Eu tenho 100 anos. Você já não viu? Eu tenho 100 anos. Às vezes nós nos limitamos com as circunstâncias, com a capacidade atual. Nós não sabemos, às vezes nós fingimos que não sabemos que Deus pode fazer o impossível. Aí Deus lá na frente vai falar: cara, não foi eu que fiz a Terra, não foi eu que fiz o universo. Será que eu sou tão incompetente para não saber fazer nascer um filho numa mulher de 100 anos? Isso daí é brincadeira para mim. Você ainda não prestou atenção que isso é fácil. Você não prestou atenção que eu sou Deus, que eu sou onipotente, que eu sou onipresente. Que falta de fé. Que falta de fé. Eu acredito que aqui Deus teve tolerância com eles. Porque assim como ele tem com nós. Às vezes Deus tem muito. Deus, ele é a paciência em pessoa. Porque, cara, olha o tanto de trabalho que nós damos para Deus. Olha o tanto de vezes que nós duvidamos da promessa. Ele fala: minha mulher, ela tá velha, tem 90 anos, como é que ela vai dar filho? E mais pra frente nós vamos ver aqui, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dela. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela tinha parado de menstruar. Riu-se, pois, Sara em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também, o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que riu Sara, dizendo: Sara, verdade que darei à luz sendo velha? Olha só, os dois se riram. Sara estava lá escutando. O anjo estava lá falando. Ela não que ela estivesse rindo assim, de que estivesse zombando de Deus, como um confronto a Deus, mas é como se ela estivesse rindo de si mesma. Como é que eu vou ter capacidade de dar um filho para o meu marido? É assim que nós nos tratamos às vezes. Nós olhamos para a circunstância e nós dizemos assim: como é que eu vou ter capacidade de fazer isso? Como é que eu vou ter capacidade de falar para esse tanto de gente? Como é que eu vou ter a capacidade de governar uma empresa desse tamanho? Como é que eu vou ter capacidade de construir isso? Não entra na minha cabeça. Às vezes você pensa, às vezes você já sabe a promessa de Deus para sua vida, às vezes você já sabe de tantas outras coisas, mas você faz que nem Abraão, prefere dar um jeito. Ele teve um filho chamado Ismael com uma escrava, que até hoje está dando trabalho. Por quê? Até hoje Ismael briga com Isaac. Até hoje, a descendência de Ismael e a descendência de Isaac brigam. Por quê? Simples, falta de confiança. O ser humano é especialista em tentar dar um jeito no meio do caminho. Tentar dizer: não, eu vou dar um jeito aqui, Deus me prometeu, eu vou dar um jeito aqui logo. Assim como Moisés também tentou dar um jeito lá de libertar o povo pela força do braço, tentando matar aquele egípcio que estava agredindo. Eu sou o libertador, vou libertar ele da mão do povo. Às vezes ainda não está no tempo. Às vezes falta a preparação.
Às vezes não, é quase sempre. Falta o nosso coração estar preparado para isso. Às vezes falta nós confiar mais. Às vezes falta apenas nós dar o passo da fé. Às vezes Deus pede algo simples, espera, ou faz tal coisa, ou pega esse celular e grava, ou faz isso todo dia. Parece simples, parece básico, parece que não vai dar em nada. Mas é através disso que ele vai estar modelando e vai estar moldando o teu caráter. Às vezes vai te dar um projeto do tamanho de uma arca que Noé criou, que Noé começou a construir. Cara, uma arca que demorou tanto tempo para ser construída, para carregar um tanto de bicho. Isso era possível na cabeça dele? Ele era marceneiro, carpinteiro, alguma coisa do tipo. Não tinha habilidade, não tinha técnica, não tinha nada. Mas no caminho, no processo, ele aprendeu. E Deus foi trabalhando nele. O processo de construção não foi apenas na arca, mas foi no caráter dele. O progresso todo apareceu quando veio a chuva. Porque às vezes vai parecer que nós estamos trabalhando e não estamos indo para lugar nenhum. Mas quando vem a chuva, o resultado aparece. Você tá entendendo? Então é isso. Ficamos por aqui e tchau.